Deseja uma existência tranquila? Então prepare-se para uma jornada árdua. Porém, se estiver disposto a enfrentar os desafios presentes, sua vida poderá se tornar surpreendentemente mais simples no futuro. Essa é a paradoxal verdade que fragiliza os medíocres e exalta os determinados. A maioria busca conforto, mas a comodidade destrói. A maioria almeja segurança, mas a segurança aprisiona. Quer progredir, então precisa fazer o que a maioria evita, precisa encarar o difícil. Agora observe ao seu redor. Quantas pessoas escolheu o caminho mais fácil e acabou exatamente onde não desejava? Todos ambicionam o êxito, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. E o verdadeiro custo nunca é o que imaginam, não é o investimento financeiro, nem as horas dedicadas. O preço real é invisível, solitário e implacável. É a decisão diária de confrontar o que mais se quer evitar. Agir com determinação não é um ato isolado, heróico, realizado sob aplausos. É uma escolha silenciosa, repetida em momentos em que ninguém observa. Muitos acreditam que o sucesso é fruto de sorte, talento ou oportunidade. Mas a realidade é bem mais severa. O sucesso pertence a quem escolhe o difícil quando ninguém mais persiste. Você já adiou algo importante apenas por cansaço? Já desistiu de algo novo com medo do fracasso? Já se disse, não é a hora? Todos já fizemos. Mas enquanto muitos vivem nesse ciclo, poucos percebem que cada pequena evasiva ao incômodo é um tijolo na construção da mediocridade. Presenciei isso com inúmeros homens ao longo da vida. Homens inteligentes, promissores, repletos de potencial. Homens que começaram radiantes e desistiram diante do primeiro obstáculo real. E o pior, tentaram se convencer de que era uma escolha lógica, que era melhor aguardar, melhor não arriscar agora. Mas no íntimo, eles sabiam que estavam fugindo. Isso corrói a alma mais do que qualquer fracasso real. Recordo-me de uma noite amarga, na minha juventude, caminhando pelas ruas frias de uma cidade desconhecida, com os bolsos vazios e a fome apertando. Eu havia investido tudo, dinheiro, tempo, energia, num projeto que ruíra, amigos se afastaram, o respeito conquistado se transformou em silêncio, e ali, só, pensei em desistir. Pensei em voltar para a minha terra natal, conseguir qualquer emprego, aceitar uma vida segura e previsível. Mas foi naquele momento, naquele vazio, que uma questão me atingiu como uma lâmina. E se for exatamente isso que diferencia os homens comuns dos extraordinários, o momento em que tudo parece perdido, o ponto onde os fracos retrocedem e os fortes se constroem. E então, sem recursos, sem planejamento, sem nenhuma garantia, eu escolhi prosseguir. E foi essa decisão, não o sucesso futuro, não os livros escritos, não as conexões, essa decisão solitária de perseverar, que modificou minha vida para sempre. Se você está em dúvida, se sente cansado, desmotivado, bloqueado, compreenda. Esse é seu campo de batalha, e é aqui que sua trajetória pode mudar. Não no dia em que tudo estiver perfeito, é agora, no desconforto, na confusão, no medo. Você acha que os grandes nomes da história acordaram todos os dias motivados? Você acha que Edison, após falhar pela milésima vez, não quis desistir? Que Ford, ao ser ridicularizado, não pensou em recuar? Claro que sim. Mas eles optaram por continuar. Eles fizeram o difícil quando tudo indicava o contrário. E aqui está o aspecto mais cruel. O que parece fácil agora, o que você chama de conforto, vai cobrar um preço altíssimo depois. Cobrará em frustração, arrependimento, sonhos não realizados. Você pagará de um jeito ou de outro. Ou paga agora, com suor, sacrifício e esforço. Ou pagará mais tarde, com a dor de ter sido menos do que poderia ter sido. A mente humana, quando bem direcionada, é a força mais poderosa do universo.
mas ela só se fortalece sob pressão. Assim como o aço se forma no fogo, sua mente se molda nos momentos desafiadores. Quanto mais você evita o incômodo, mais fraco se torna. Quanto mais enfrenta o difícil, mais poderoso se torna. O caminho para o sucesso é interno, é mental. E você sabe disso. A verdadeira luta não é com o mundo exterior, é consigo mesmo. Com suas justificativas, com seus hábitos, com sua voz interior que insiste em dizer, não hoje. É por isso que precisa desafiar essa voz. Precisa se treinar a fazer, mesmo sem vontade. A acordar cedo mesmo quando o corpo pede descanso. A estudar mesmo quando a mente implora por distrações. A investir mesmo quando o medo grita, porque a recompensa não é apenas o resultado. A maior recompensa é quem você se torna ao fazer o difícil. Um homem mais forte, uma mulher mais firme, um ser humano mais livre. E não pense que precisa dar grandes passos. A transformação vem do simples, uma decisão corajosa por dia, um ato de disciplina por vez. Não é sobre vencer o mundo hoje, é sobre vencer a si mesmo agora. Então, eu o desafio. Nos próximos 7 dias, escolha fazer todos os dias algo difícil que tem evitado. Apenas uma coisa e observe. Observe como seu corpo resiste, como sua mente tenta escapar. E, acima de tudo, observe como você começa a mudar. Pois, no fim, o mundo não pertence aos mais inteligentes, nem aos mais afortunados. O mundo pertence aos que persistem, aos que fazem o difícil, quando todos os outros desistem. O que paralisa a maioria não é a falta de talento, nem a ausência de oportunidades, é a comodidade. E ela é traiçoeira, pois se disfarça de conquista. Acredita-se que, ao alcançar uma rotina estável, um salário fixo, uma casa, já se chegou a algum lugar. Mas isso é uma ilusão perigosa. A comodidade não é um prêmio, é uma armadilha. Ela amortece a ambição, apaga a coragem e faz o tempo escorrer sem que se perceba. A maioria busca a sensação de segurança. Mas o que é segurança, afinal? Um emprego que amanhã pode desaparecer? Uma rotina que, embora previsível, esconde a sensação constante de que algo falta? Quantas pessoas parecem bem-sucedidas externamente, mas estão inquietas internamente? Isso não é segurança, isso é conformismo. E o conformismo é um veneno que se bebe em pequenas doses, até que um dia se acorda e é tarde demais. E o pior é que a comodidade nunca avisa quando está ganhando. Ela chega sorrateiramente, se instala vagarosamente. Primeiro, você diz que vai descansar hoje e fazer amanhã. Depois, que não é o momento ideal para aquele projeto. Mais tarde, começa a achar que talvez já passou da idade, ou que seria arriscado demais. E quando percebe, você passou anos parado, chamando de vida estável, o que na verdade foi só uma longa pausa do que você realmente queria viver. Vi isso de perto mais vezes do que gostaria. Homens com inteligência, energia e juventude desperdiçando anos em empregos que não os desafiavam, em relacionamentos que não os inspiravam, em hábitos que os mantinham adormecidos. E o pior, se convenciam de que estavam certos porque não estavam sofrendo. Mas não sofrer não é o mesmo que ser feliz. Estar estável não é o mesmo que estar crescendo. Quando evita o incômodo, está evitando também a transformação. Nenhuma grande obra foi feita por alguém em busca de conforto. Nenhum inventor criou algo revolucionário em busca de descanso. Nenhum líder inspirou o mundo vivendo dentro de sua zona de conforto. Você acha que os irmãos Wright estavam confortáveis quando testaram seus protótipos de avião, sendo ridicularizados por cientistas renomados? Acha que Henry Ford dormia tranquilo quando decidiu mudar completamente o modelo de produção industrial?
ou que Thomas Edison sentia paz ao falhar 1000 vezes na tentativa de fazer a luz elétrica funcionar. Esses homens sabiam que o desconforto é o preço da evolução e aceitaram pagá-lo, porque sabiam que o que esperava do outro lado valia infinitamente mais. E não se engane, você também sabe disso. A sua inquietação, essa voz que sussurra no silêncio, dizendo que você está feito para mais. Ela não é um incômodo, ela é um lembrete, um chamado. A questão é, você vai continuar silenciando essa voz ou vai começar a ouvi-la? O maior erro das pessoas é esperar pela motivação para agir. Mas a motivação não vem antes, ela é a consequência de você sair da inércia. Quantas vezes você deixou de começar algo por não sentir vontade? Quantas vezes adiou o incômodo necessário para permanecer no conforto inútil? O corpo quer descansar, a mente quer distração, mas o espírito, ele quer crescer. E crescimento exige atrito, exige resistência, exige que você diga sim para aquilo que dá medo. A mente humana funciona como um músculo. Se você não a desafia, ela enfraquece, e esse enfraquecimento é silencioso. Você não percebe quando começa, mas sente as consequências. Perde foco, energia, clareza. Começa a esquecer o que queria, começa a aceitar menos do que merece. Mas a boa notícia é que o contrário também é verdadeiro. Cada vez que você escolhe o desconforto intencional, levantar mais cedo, estudar quando está cansado, enfrentar uma conversa difícil, correr um risco calculado, você fortalece a sua mente. Você se torna mais forte que os seus medos. Há muitos anos, durante uma apresentação em Chicago, vi um jovem me abordar com os olhos brilhando de esperança. Ele disse que queria mudar de vida, deixar o trabalho que odiava, começar um negócio próprio. Tinha ideias, tinha energia, mas não tinha coragem. E quando perguntei o motivo, ele me disse, porque aqui, mesmo infeliz, eu já sei o que esperar. Lá fora, eu não sei. Agradeci pela honestidade dele e respondi, é justamente por isso que você deve ir, porque lá fora está o que você ainda não conhece, e é lá que está o seu crescimento. Temos medo do desconhecido porque o conforto vicia, ele oferece previsibilidade, mas rouba possibilidade. E no fim, o que nos destrói não são os erros que cometemos, mas as oportunidades que recusamos por medo de nos sentirmos desconfortáveis. Se quer mudar de vida, não procure atalhos, procure aquilo que o desafia, porque o desconforto é o mapa. Se algo o incomoda, talvez seja exatamente por aí que você deve seguir. Se uma ideia o assusta, talvez seja porque ela tem o poder de o transformar. O caminho mais difícil é quase sempre o caminho certo. E se você acha que está velho demais, ocupado demais, cansado demais, sem tempo ou sem recursos, eu lhe digo, essas são apenas desculpas moldadas pelo conforto para que você permaneça exatamente onde está. Porque o desconforto real não é começar algo novo. O desconforto real é olhar para trás daqui a 10, 20 ou 30 anos e perceber que você desperdiçou seu tempo fugindo de quem poderia ter se tornado. A vida não premia os que esperam. Ela premia os que agem mesmo sem garantias, os que arriscam mesmo com medo, os que escolhem o desconforto temporário para viver uma vida extraordinária. O mundo está cheio de pessoas que disseram um dia. Pouquíssimas disseram agora. A diferença entre elas é tudo. Então a pergunta que lhe deixo é simples. Você vai continuar escolhendo o conforto que o mantém parado ou vai começar a construir a coragem que o leva para onde você pertence? Porque enquanto buscar conforto, não há crescimento. Mas quando buscar crescimento, o desconforto vira só mais uma etapa necessária, justa e transformadora. A jornada até qualquer forma de sucesso é pavimentada com fracassos, quedas e obstáculos que à primeira vista parecem intransponíveis. E é justamente aí que a maioria desiste. A maioria interpreta o fracasso como um sinal de que deve parar.
Mas aqueles que vão além, que realmente conquistam algo grandioso, aprendem a ver os desafios de outra forma. Para eles, cada queda é um convite ao fortalecimento, não uma sentença de derrota. Eles não perguntam, por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, o que preciso aprender com isso? Essa é a diferença fundamental entre os que vencem e os que apenas sonham. A capacidade de transformar a dor em combustível. A cada fracasso, os fortes se levantam mais preparados. Já os fracos se afundam em justificativas. E se tem uma verdade que aprendi com décadas observando o comportamento humano é esta: os que justificam demais realizam de menos. Não há espaço para vitimismo no coração dos resilientes. Você já se perguntou por que tantas pessoas começam com entusiasmo, mas poucas terminam o que começaram? Por que tantas promessas de ano novo são esquecidas antes mesmo do fim de janeiro? Porque a maioria espera que o progresso seja linear, suave, quase confortável. E ele nunca é. O crescimento real vem das partes mais ásperas do caminho. Quando você é desafiado, contrariado, desacreditado. Quando tudo parece ir contra você. É nesse ponto que se decide quem continuará e quem ficará para trás. Eu mesmo experimentei isso em diferentes fases da vida. Houve um período em que, mesmo tendo escrito livros, mesmo tendo ajudado milhares com minhas ideias, me via enfrentando processos judiciais, perdas financeiras e ataques públicos. Não foi fácil ver meu nome envolvido em disputas que buscavam silenciar minha mensagem. Mas mesmo nos dias mais escuros, eu escolhi continuar. Porque se eu tivesse me rendido, teria provado que meus princípios eram apenas palavras. E eu nunca aceitei viver uma mentira. O que me sustentou naquele tempo não foi o otimismo cego, mas uma convicção construída ao longo dos anos. Que cada dor enfrentada estava me moldando para algo maior. E é isso que você precisa entender. Resiliência não é um dom, é uma construção. Você a desenvolve toda vez que enfrenta o que te derruba, toda vez que volta ao ringue mesmo tendo perdido a última luta. Cada obstáculo superado se transforma numa camada de força, uma proteção natural contra o medo, contra a dúvida, contra a desistência. E é justamente essa força que te manterá de pé quando tudo parecer ruir. As pessoas acreditam que precisam de motivação para continuar, mas motivação é volátil. Ela aparece nos começos, nas promessas, nos discursos bonitos. Mas a resiliência, essa é feita para os dias feios, para as manhãs em que o corpo pesa e o mundo parece surdo. É ela que te empurra para levantar da cama, mesmo quando sua mente diz para desistir. A motivação te dá o impulso, a resiliência garante a chegada. Agora pense por um instante. Quantas vezes você já esteve perto de algo importante, mas desistiu porque parecia difícil demais? Quantas portas você mesmo fechou porque não estava disposto a passar pelo incômodo que precede o sucesso? Quantas ideias foram engavetadas porque uma crítica te desanimou? Não se culpe. Todos passamos por isso. Mas não use isso como justificativa para continuar no mesmo lugar. Veja o exemplo do presidente Abraham Lincoln. Foi derrotado em várias eleições. Perdeu entes queridos, afundou em dívidas, era chamado de fracassado, zombado por adversários, e ainda assim continuou. Continuou mesmo quando parecia insano, continuou mesmo quando todos teriam compreendido se ele desistisse. E por que ele não desistiu? Porque entendia que a dor do agora é o preço da glória do depois. Você pode escolher a dor do esforço hoje ou a dor do arrependimento amanhã. Não há escapatória. As dificuldades virão, com ou sem a sua permissão. Mas o que você faz com elas? Isso é o que define quem você é. Olhe para a natureza. A árvore mais forte da floresta não é a que teve o melhor solo ou a mais bela paisagem, é a que enfrentou mais tempestades, que teve que fincar raízes mais profundas para resistir aos ventos.
que foi dobrada pelo peso da chuva, mas nunca quebrou, e por isso cresce mais do que as outras, porque enfrentou e venceu. O mesmo vale para você. Quando vier a rejeição, o fracasso, o medo, respire fundo e permaneça. Não se esconda, não se envergonhe. Persista, porque é no momento em que mais dói que você mais cresce. E se me permite um conselho prático, da próxima vez que algo der errado, anote o que você aprendeu. Transforme cada tropeço em um ensinamento. Reflita, o que essa situação está tentando me ensinar? Faça disso um hábito, porque quem aprende com os erros, evolui. E quem evolui, inevitavelmente vence. Não existe conquista verdadeira sem resistência. Não existe progresso sem dor. Mas há uma certeza inabalável. Se você escolher resistir, persistir e aprender, cedo ou tarde, o mundo abrirá espaço para você. Porque o universo sempre recompensa os que se recusam a desistir. Sempre. Nada grandioso acontece por acaso. Nenhum sucesso duradouro é obra do improviso. Toda conquista começa com uma decisão consciente, clara e firme, a de definir um objetivo, uma direção, uma meta tão específica que ela se torna parte do seu sangue. O mundo está repleto de pessoas ocupadas, que correm de um lado para o outro, que se cansam todos os dias, mas não saem do lugar. E sabe por quê? Porque não sabem para onde estão indo, agem muito, pensam pouco, trabalham muito, planejam nada. A verdade é que sem um objetivo definido, você se torna presa fácil das distrações. Cada convite parece uma oportunidade, cada caminho uma possibilidade, mas a falta de foco transforma qualquer possibilidade em perda de tempo. Já reparou como o tempo voa quando você vive sem clareza? Como os dias se repetem? Como os meses passam sem que nada realmente mude? É assim que milhares vivem, ocupados, exaustos, mas estagnados. Um navio sem bússola pode até navegar, mas nunca chegará a um destino. Quando conheci Andrew Carnegie, uma das primeiras lições que aprendi com ele foi simples e poderosa. Decida exatamente o que você quer da vida e concentre toda a sua energia nisso. Ele acreditava, e com razão, que uma mente sem objetivo é uma mente vulnerável, vulnerável ao medo, à dúvida, às opiniões alheias. Mas uma mente com uma meta ardente é praticamente indestrutível. O primeiro passo é este: seja brutalmente honesto consigo mesmo. O que você quer, não o que os outros acham que você deveria querer, não o que parece possível, mas o que realmente faz seu coração acelerar. O que, se conquistado, faria você olhar para trás com orgulho. Pode ser independência financeira, pode ser iniciar um negócio, pode ser escrever um livro, viver de sua arte, ensinar, servir, liderar, o que for. Mas tem que ser claro, mensurável, escrito. Porque um desejo que só vive na sua mente é apenas um sonho. E sonhos sem ação viram frustração. Lembre-se, o universo responde com precisão à clareza. Quando você é específico com o que deseja, as oportunidades aparecem. E não é mágica, é foco. Quando sua mente está treinada para buscar uma coisa só, ela começa a enxergar padrões, caminhos, atalhos que antes estavam invisíveis. O foco transforma o caos em caminho, mas quando o objetivo é vago, os resultados também são vagos. Quem diz, quero ser rico, dificilmente será. Mas quem diz, quero economizar uma quantia considerável, investir em tal empreendimento, alcançar tal objetivo em determinada data, já está construindo sua realidade. Escreva sua meta, em detalhes, com números, datas, motivos. E não basta escrever uma vez. Leia diariamente. Visualize, imagine-se já tendo alcançado. Sinta o gosto da vitória antes que ela aconteça. Isso reprograma sua mente. E a mente é o campo de batalha mais decisivo de todos.
É lá que o sucesso começa, ou termina. Agora, um ponto crucial. Não adianta ter um objetivo sem plano, uma meta sem estratégia. É como querer atravessar o oceano sem mapa nem provisões. Você precisa dividir seu grande objetivo em pequenas metas. Metas semanais, diárias. O progresso real não acontece nos grandes saltos, mas nos pequenos passos, dados com consistência. Quer dobrar sua renda? Trace exatamente quanto precisa ganhar a mais por mês. Descubra o que precisa aprender, com quem deve falar, quais hábitos deve abandonar. Faça listas, crie um plano, ajuste-o conforme avança, mas nunca pare. Uma verdade que muitos ignoram. Você tropeçará, errará, se atrasará, sentirá frustração, mas isso não importa, contanto que você retome a jornada, que persevere. A dedicação ao objetivo precisa superar a busca pelo conforto, pois os vencedores não são os que sempre acertam, mas aqueles que se recuperam rapidamente e prosseguem. O insucesso não abate quem está determinado a triunfar. Ao longo dos anos, encontrei inúmeras pessoas que almejavam uma transformação existencial. Entretanto, ao questioná-las sobre seus anseios específicos, elas silenciavam. Ou respondiam com generalidades como desejo felicidade, quero uma vida melhor. E veja bem, não há problema nesses desejos, exceto por sua vaguidade que impossibilita a ação. A realidade exige precisão. E quem não define metas claras torna-se prisioneiro dos objetivos alheios. Você pode passar anos correndo atrás de sonhos que não são seus, metas impostas pela sociedade, expectativas familiares, modelos copiados de pessoas que você nem admira de verdade. Então, um dia, questiona-se a razão do vazio, apesar de suas conquistas. A resposta é simples. Você perseguiu objetivos alheios. Portanto, antes de mais nada, defina seu porquê. Descubra a motivação que o impulsiona, pois em momentos difíceis, e eles virão, somente isso o manterá firme. Lembro-me de um jovem numa pequena cidade da Geórgia. Ele trabalhava numa fábrica e sonhava em ser advogado, mas acreditava ser impossível. Faltavam-lhe tempo, dinheiro e apoio. Ao questioná-lo sobre um plano, ele respondeu que ainda não o possuía. Incentivei-o a começar modestamente. Estudar 30 minutos diariamente, poupar uma pequena parte do seu salário, escrever sua meta em um papel e visualizá-la todas as manhãs. Anos mais tarde, ele me escreveu contando que havia realizado seu sonho. Não por acaso, mas porque uma meta clara, alimentada por ação contínua, é uma força invencível. E isso é o que você precisa fazer, não amanhã, não quando as condições forem ideais, agora. Escolha um objetivo que verdadeiramente importe. Escreva-o, divida-o em etapas, visualize-o diariamente e haja, pois um objetivo sem ação é apenas um desejo. E desejos não transformam o mundo. Quem transforma o mundo são os determinados, os comprometidos, aqueles com uma meta tão nítida e poderosa que nenhuma desculpa os detém. Você pode ser um deles, mas tudo começa com sua decisão. E esta decisão, só você pode tomar. Quem enfrenta desafios hoje, vive o extraordinário amanhã. A diferença entre quem conquista e quem apenas sonha reside em um detalhe crucial: a coragem de encarar o desconforto diário, enquanto a maioria opta pelo caminho mais fácil. Se você chegou até aqui, é porque algo em você recusa-se a viver aquém do seu potencial. Esse é o primeiro passo. E agora é hora de prosseguir. O próximo vídeo já está disponível. E nele você ascenderá mais um degrau em sua jornada de conhecimento, tornando-se um pouco melhor do que é agora. Muito obrigado por esta caminhada. Espero você lá.